tem que bater o olho, você tem que ter um olho muito clínico no mercado, muito aguçado, sabe? Você olhar aqueles pontos e falar, existe a possibilidade de descer, de subir, de parar nesse ponto, porque tem um suporte, porque tem uma resistência, e agir, né? Eu vou entrar agora. Muitas vezes a gente tá ali numa situação que o mercado, por exemplo, eu sou muito a favor de contratendência, por exemplo. Eu adoro operar contratendência. Eu acho que a contratendência, ela dá um boom muito grande, ela dá um estouro muito grande. Né? Exatamente. Para ter uma contratendência, a gente precisa de força no mercado. Não é só simplesmente um retorninho bonito, saudável, bonitinho. Não, para você fazer uma reversão no mercado, você precisa de força. E aí, de repente, o mercado tá descendo, com tudo tá ali, bateu no suporte, não foi, você tem que pensar rápido e entrar. Tem que arriscar, né? E senão você vai perder o time da entrada. Claro, aí você vai comprar muito mais caro. Então, eu acho que isso acaba fazendo essa junção, na verdade, dos médicos, dos dentistas, porque a gente precisa pensar rápido, né? Você precisa ter atitude. Eu acho que esse é o principal. Agora, com relação à alavancagem, que a gente fala dentro do mercado, você tem que tomar cuidado, claro, com o que você está trabalhando ali, porque o teu dinheiro que está ali, mas você vai, por exemplo, operar com um contrato, com 2 contratos, você está operando, por exemplo, se você vai operar dólar, você vai operar com 50 mil reais, um contrato. Então, eu, por exemplo, gosto de trabalhar muito com um gerenciamento que eu faço, que inclusive foi um diferencial na minha vida, esse gerenciamento. Eu faço um plano de trabalho e um gerenciamento para mim, que deu muito certo, e para todos os meus alunos. Então, eu pego, por exemplo, o que eles têm de capital para operar no mês e faço um gerenciamento em cima daquilo que eles têm, acerto o número de contratos que eles podem entrar, o número de stop loss que eles podem até certo ponto que eles podem ter naquele dia, naquela operação. Então, eu acho que entra um pouco na questão da alavancagem para você ter esse controle dentro do mercado. Bom, valeu. É bom falar de gerenciamento de risco, é mais importante do que saber análise técnica ou qualquer coisa. Se não tem isso, acaba devolvendo... Hoje eu vi uma discussão muito legal no Twitter, né, do cara falando, um cara super respeitado no mercado, trader de longa data e tal, né, aí alguém pergunta, você já viu alguém que tem um índice de acerto de 80%? Porque meu índice de acerto tá assim e tal. Aí ele falou, cara, eu já vi gente que tem um índice de acerto de 95%. O problema é que quando 5% que esse cara perdia, ele perdia até o talo, brother. E embora os 95% ainda mais, né? Então não adianta nada você ter o setup, que não sei o quê. Sabe por que você não erra? Porque você não estopa. Aí o dia que não volta, você toma uma paulada. Então você fala, não, porque o dólar anda 100 pontos no máximo para um lado, depois volta. Mas um dia ele não volta. Vai ser o dia que tu vai perder 200 e vai quebrar. Exatamente. Né? Eu sempre trabalhei com stop. Pra mim, stop nunca foi um problema. Eu sempre trabalhei com esse limitador de stop, né? Eu tenho, no meu gerenciamento, eu tenho um limitador de 10 pontos no dólar de stop só. E eu busco em torno de 10. Mas deixa eu te perguntar, 10 pontos com esse mercado atual, que tá uma porra louquice danada, não ficou pouco? Não. Não? Não ficou, não. Na verdade, eu vou puxar um gatilho aí pra eu falar uma coisa que eu acho muito importante pra minha vida, Tati, e que eu tento passar pras pessoas. Funciona assim. Quando você tem a ideia do day trade, quando as pessoas vendem no mercado day trade, você tem aquela ideia de que você vai ficar rico de um dia para outro. Então, todo mundo fala, eu vou ganhar 10 mil reais por mês no day trade e tudo mais. Cara, hoje, se você for começar hoje, eu vou falar que é impossível você ganhar 10 mil reais, por exemplo, no mês, no day trade hoje, se você estiver começando hoje no day trade. Você precisa ter um processo de estudo, de trabalho em cima do teu psicológico, que é aquelas não é baboseira, desculpa, que é aquela coisa que a gente sempre escuta, exatamente, você tem que ter um gerenciamento, você tem que ter psicológico e blá, blá, blá. Só que eu acho que o diferencial de tudo pra mim, quando eu falo assim pras pessoas, eu tenho uma média de ganho no dólar de 15 pontos. É a minha média. Às vezes eu faço 7, às vezes eu faço 20. Eu já cheguei a fazer 92 pontos no dólar.
Foi maravilhoso esse dia. Mas, assim, a minha perda no dólar sempre vai ser 10 pontos. Certo? Não, a pergunta é porque com essa grande volatilidade, ele anda 10 pontos num candle de 1 minuto. Muito entendeu? fácil, mas ele também anda pra cima ou pra baixo, né? Perfeito. Vai depender muito da sua análise, claro, Não, né? eu tô te falando porque com essa Você fala volatilidade de margem do índice, até, né? Em média, uma operação que eu gosto de fazer me dava um stop médio de 250 pontos. Uhum. Impossível você colocar um stop hoje com 250 pontos com esse mercado que a gente tem. Por quê? Porque o range dele normal, ele não tá indo para lugar nenhum, tá de 300, 350. Então, ou eu diminuo o tempo gráfico e pego entradas, que não é uma coisa que eu gosto, ou eu tenho que deixar um stop maior, porque senão eu vou ser estopado toda hora, porque ele tá só pensando, ele nem definiu para onde ele vai, entendeu? Então eu não sei se... Eu imaginei que com o dólar pudesse estar acontecendo alguma coisa assim. Na verdade, eu espero muito do mercado. Pra você ter uma noção, se eu tô sozinha, por exemplo, eu faço 1, 2 operações no máximo, no dia. No máximo mesmo. Às vezes eu faço uma operação no dólar, pego 15 pontos, eu fecho o computador e saio fora. Vou fazer minhas coisas, vou ver minha vida, que eu tô viajando, tô curtindo, entendeu? Então, assim, não faço mais nenhuma outra coisa. Ah, mas eu tomei um stop de 10 pontos, vamos tentar de novo? Vamos. O meu gerenciamento hoje é de 2 operações por dia em cada ativo. Se eu for operar o dólar, por exemplo, vão ser 2 operações, com um stop de 10 pontos. Deu, não deu, amanhã é outro dia. Esse é o meu gerenciamento, entendeu? Da minha vida que eu passo para as pessoas. E você fica em paz